Beleza, então vamos lá, é uma questão de análise gráfica, né? Então é olhar para o gráfico e tentar avaliar as alternativas aqui para ver o que é correto. A questão diz que nós temos água, né, que é onde comenta a dilatação anômala, o gráfico mostra isso, nós vamos comentar, e fala que tem um recipiente feito de um determinado material hipotético, e ele está completamente cheio de água a 4 graus Celsius. Bom, completamente cheio de água significa, portanto, que nessa temperatura, o volume completamente cheio de água, significa, portanto, que nessa temperatura, 4 graus Celsius, o volume do material hipotético, que é o recipiente, é o mesmo volume de água. Olhando para o gráfico, que ponto é esse, né, em que os volumes são iguais? Repare que nós temos, então, a curva, né, da água e a curva do material hipotético. Os volumes são iguais neste ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, eles apresentam o mesmíssimo volume. Significa, portanto, que essa temperatura é a temperatura de 4 graus Celsius. Beleza, então já identificamos então a situação inicial a partir do gráfico. Aí agora vamos tentar fazer uma avaliação a partir das alternativas. Letra A. Apenas a diminuição de temperatura fará com que a água transborde. Bom, para a água transbordar, significa que o volume ocupado por ela tem que ser maior do que o volume do recipiente. Repare que se eu faço resfriamento, né, se eu vou trabalhando com essas temperaturas aqui, ó, abaixo de 4 graus Celsius, olhando para o gráfico, repare que a linha vermelha, que corresponde à água, vai apresentar um volume maior do que a linha verde, que corresponde ao material. Então, para essas temperaturas, de fato, o volume da água é maior que o volume do recipiente. Então, a água vai transbordar. Entretanto, essa não é a nossa resposta, porque ela fala que isso acontece apenas na diminuição de temperatura. Repara no gráfico que quando eu vou para temperaturas maiores que 4 graus Celsius, o volume ocupado pela água também é maior, a linha vermelha corresponde a um volume maior que o volume ocupado pelo material hipotético. Então, nessa situação, a água também irá transbordar. Então, letra A não será a nossa resposta. Letra B. Tanto o aumento da temperatura quanto a sua diminuição não provocarão o transbordamento da água. Falso também. Acabamos de ver que aumentar a temperatura ou reduzir vai transbordar. Letra C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Verdadeiro é a nossa resposta. Mas vamos continuar. A água transbordará apenas para temperaturas negativas. Falso. E letra E. A água não transbordará com aumento de temperatura. Já parei por aqui. Falso também. Então, resposta, letra C.